Gente, com grande satisfação, estamos recebendo aqui no nosso podcast Fala França o meu querido amigo Ricardo Caiado. Ricardo Caiado, que é neurocientista, psicólogo, diretor da clínica Health Brain e que desenvolve inúmeras atividades ligadas a um tema que todos sabem que nós temos muito apreço e é uma bandeira que a gente vem levando aos 4 cantos do Distrito Federal, que é a questão da saúde mental. Nós identificamos que o país vive, o Brasil vive uma crise de saúde mental. Antigamente, haviam alguns tipos de distúrbios e havia aquela fala de que depressão era frescura, era doença de rico. Hoje são inúmeros transtornos, inúmeros vícios, inúmeras dependências e cada vez mais a informação chega nas pessoas que podem buscar auxílio e buscar o tratamento eficaz. Meu querido amigo, Dr. Ricardo Caiado, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast Fala França, onde a gente vai debater a questão da saúde mental. E eu já gostaria de começar fazendo uma primeira pergunta, uma primeira provocação. Como foi que a questão da psicologia entrou na sua vida? Como foi essa escolha? Lá atrás, quando você começou ainda estudante, como é que você despertou na área da medicina estudar essa infinidade de temas ligados ao cérebro humano? França, obrigado pelo convite. Mais uma vez, é um prazer estar com você. Talvez seja a única pessoa do meio parlamentar que realmente trouxe esse tema para a população, que fez esse convite e o dia que a gente se conheceu, você foi muito rápido, e entender que essa é uma pauta emergencial e urgente e, o mais importante, trazer ferramentas e soluções. Te respondendo a primeira pergunta, esse tema sempre me acompanhou porque minha mãe é psicóloga. Então, filho de peixe, peixinho eu já venho de um berço onde se debatia, se falava, se discutia muitos temas relacionados à saúde. O meu anseio, a minha angústia, digamos assim, a minha dúvida sempre foi ter elementos palpáveis e objetivos. Então, eu senti a falta de objetividade na ciência. Defina a ciência em uma palavra: replicabilidade. Você vai hoje no ortopedista, você tem um raio-x, aonde você sabe qual é o nível da lesão desse osso. Então eu tinha a mesma dúvida, a mesma indagação, o mesmo anseio para a área da saúde mental. Só que eu descobri que no nosso país a gente não tinha essas ferramentas, a gente não tinha essa tecnologia, a gente não tinha esses estudos. Então, desde sempre, eu tive que ir atrás dessa tecnologia e dessas ferramentas fora do nosso país. Então, eu tive em centros de ciência e neurociência aplicada em Cuba, tive em centros de neurociência aplicada nos Estados Unidos, na Europa, Rússia, vários países que eu tive que viajar para ver onde eles estavam e como eles estavam, na realidade, tratando desse assunto. Foi quando a gente desenvolveu o Centro de Neurociência Clínica da Heart Brain para trazer o melhor de cada tecnologia para que conseguimos enxergar em tempo real um organismo humano, um cérebro humano, sair da subjetividade e entrar na objetividade. E eu costumo dizer, hoje nós queremos muito mais fisiologia e muito menos filosofia. Por quê? Porque a gente precisa hoje de biomarcadores e neuromarcadores. Então, a bem da verdade, França, foi isso que me motivou a ir em busca dessa jornada. Você concorda que o mundo, de uma maneira geral, e obviamente o Brasil e Brasília, vem atravessando uma grave crise de questão de saúde mental, desses vícios diversos, o que levou a nossa população a esse estresse? A pandemia teve um papel importante? Quais são os sintomas que você percebe como estudioso do assunto que nós temos hoje detectado tanta gente com um problema ligado à saúde mental? O que vem acontecendo com o nosso povo? França, são muitas respostas para uma mesma pergunta. Primeiro ponto, a pandemia, né? A analogia que eu vou fazer é muito simples. Certo. Imagina a casa dos 3 porquinhos. Sim. Então tem aquele porquinho, para quem conhece aí a metáfora, essa história. Você tem a casa que tem galhos para estruturar essa casa, você tem casa de madeira e você tem a casa de concreto. O que a pandemia fez? A pandemia trouxe um vendaval, como se fosse um grande furacão, e ela mostrou ou revelou aquilo que a gente já não tinha, que era estrutura. A gente não tinha estrutura e ferramenta para combater uma epidemia silenciosa chamada saúde mental. Por quê? Porque estávamos no ponto da subjetividade. Então a pandemia apenas revelou aquilo que a gente não tinha, que era estrutura, indicadores, pesquisa e políticas públicas na área da saúde mental. Ela apenas varreu.
E isso mostrou que nós não tínhamos, que de fato era saúde mental. Ou seja, se tivermos uma nova epidemia ou novas epidemias, isso apenas revela que nós não temos estrutura. E de lá para cá, França, são 6 anos. O que foi feito na pauta da saúde mental, do ponto de vista público, para que a gente pudesse ter estrutura ou uma casa de concreto para combater isso? Até onde eu tenho conhecimento, quase nada. Hoje os dados dos CAPs e das unidades básicas de saúde são horríveis, porque falta conhecimento, falta estrutura, falta pesquisa e, principalmente, falta ferramenta, falta bandeira. Com exceção do França, qual outro parlamentar já me convidou para falar de ferramentas, pesquisa e soluções na área da saúde mental? Eu desconheço. Se não fosse a iniciativa do França, o Workshop Reset, Fundação Podemos, todo esse trabalho que ele já vem fazendo em Brasília, eu desconheço outro parlamentar. E não é falta de acesso, não é falta de informação, não é falta de contato. É falta de querer mesmo. Então, você é uma exceção, França, hoje, nesse tema. Mas é um tema alarmante, porque revelou que nós não tínhamos um cuidado e um conhecimento em saúde mental, a pessoa não tinha referência, não tinha indicadores. E o mais importante, quando ela tem uma crise, a quem ela recorre? É verdade. Aonde ela vai? Eu agradeço a citação importante ao nosso workshop. Foi um evento que nós fizemos em Brasília, onde o Dr. Ricardo Caiado foi um dos 10 palestrantes, um evento maravilhoso, evento totalmente destinado a discutir a questão da saúde mental. Entre os palestrantes nós trouxemos a querida amiga Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni. O Dr. Ricardo Caiado, sua palestra foi fantástica, que gerou muitos comentários e muitas pesquisas. E eu quero até aqui citar que nós estamos à disposição de quem quiser rever ou ter informação ou falar com o Dr. Ricardo Caiado, pode mandar uma mensagem no 61 98147 2020, que é o WhatsApp do França, e nós vamos fazer esse link aí para estar ligando o Dr. Caiado com os nossos espectadores. Eu tenho uma pergunta, inclusive, aqui, que nos chega, que diz o seguinte: quais os cuidados os pais precisam adotar já na primeira infância em relação ao uso de telas e redes sociais de seus filhos? A hiperconectividade tem solução? Como a gente administra isso entre as crianças? Ponto muito importante, França. A palavra-chave chama-se equilíbrio. Tudo na vida a gente precisa ter equilíbrio. Atividade física é boa? Depende. O excesso da atividade física ela pode trazer um dado chamado overtraining, que é a lesão do músculo. Então, uma quantidade pequena ou moderada é saudável. A primeira discussão desse assunto começa num tema que é muito delicado, gera muita polêmica, gera muitas polarizações, que é o tema da regulamentação. Lembremos, regulamentar não significa censurar. Regulamentar significa discutir, ir fundo no assunto, esgotar o assunto. Então, os nossos parlamentares precisam, sim, abrir mais audiências públicas para discutir a regulamentação desse tema. Por quê? Imaginemos que temos carros, que as crianças podem entrar nesses carros e saírem dirigindo. Hoje nós temos uma lei que é da carta de motorista, com 18 anos. Se ele estiver habilitado, ele pode dirigir. Nas redes sociais, a gente deveria ter, primeiro, a regulamentação dessas redes, ou seja, regras rígidas, para que as crianças não acessassem conteúdos que não pudessem acessar. Na nossa época, nós tínhamos as grades na televisão aberta e você definia o acesso por idade. Depois das 23 horas, você tinha acesso a conteúdos específicos para adultos. Tinha uma regulamentação forte. Hoje, não. Hoje é aberto. Então, tem que, sim, ser responsabilizadas as redes em relação a esse conteúdo. Em relação aos pais também estão... eu costumo dizer, França, que tudo que é novo, a gente demora um certo tempo para se adaptar. As tecnologias, elas vêm avançando de maneira exponencial. Então, muitas vezes, os pais não têm informação e conhecimento da quantidade, da qualidade, de como fazer com que essa criança acesse essa rede social, esse vídeo, esse algoritmo. Então, ele não tem informação. O que se defende hoje é um uso mínimo, de 30 minutos, 40, estourando 50 minutos. O desafio é a qualidade desse conteúdo e a quantidade. Por quê? Existem conteúdos que eles são bons, do ponto de vista do conhecimento da informação. Por exemplo, a Khan Academy é um canal do YouTube maravilhoso do ponto de vista da educação. Então não há problema acessar essa quantidade maior. Agora, a qualidade. Ontem tivemos uma reportagem, até do Fantástico, mostrando exatamente sobre a permissividade da plataforma do Roblox, que, sem querer querendo, estava frágil do ponto de vista de segurar
esse acesso a algumas crianças. Então, o que era para ser um jogo se tornou um ambiente de crimes, de assédio, de possibilidade de pedofilia. Então, primeiro ponto, regulamentar, aumentar o debate e a discussão. Excelente pergunta que você me fez. Então, a gente tem que aprofundar muito essa discussão para que aí sim a gente crie regras idênticas às que existiam na década de 80 e 90 das televisões do horário, idêntica ao que existe, por exemplo, na habilitação de trânsito. Tem que ter regras rígidas? Sim. Por quê? Porque se o Estado não consegue criar normas, não consegue criar regras, a sociedade não tem parâmetro. Sim. Então, o que eu observo, os pais, eles não têm essa noção. Eles não têm a referência. De novo, não, vou deixar meu filho 20 minutos com o celular. Sim, mas se esse 20 minutos é suficiente, num ambiente errado, com as pessoas erradas, com... Sim, é a qualidade, né? Exato. A então qualidade. a gente tem 2 temas no só tema. Agora, o Dr. Caiado está dizendo que o assunto da saúde mental precisa ser tratado com mais ênfase por parte da classe política. E eu quero dizer assim, nessa minha posição como dirigente partidário, secretário nacional do Podemos e pré-candidato a deputado federal em Brasília, eu fiz um convite para que o Dr. Caiado dispute também as eleições, e lançando ele como pré-candidato a deputado federal em Goiás, exatamente para a gente poder fazer uma dobradinha sobre esse tema que é tão importante. Você tem percorrido as cidades do Goiás, me fala aqui um pouco da sua visão política sobre isso. Esse tema, o que você pode representar e o que a gente pode fazer de efetivo para melhorar a vida das pessoas. Excelente colocação, França. Exatamente. É o que a gente observa, né? Desde que eu tive contato com você a primeira vez, eu vi você muito engajado em tentar gerar soluções. Isso. Você observou o problema e falou, ótimo, percebo que você tem protocolos, pesquisa e ferramentas para, quem sabe, combater essa solução. Não por um acaso o convite foi feito, e a partir de então veio amadurecendo essa ideia com muita alegria e veio percebendo, sim, que nós temos parlamentares que carecem de profundidade nessa pauta. Porque existe uma grande maré da fala, dos temas, mas a gente, quando vai debater, há escassez de profundidade, a falta de preparo. Até que, é aquela história, se não há uma pessoa mais preparada que a gente tem que se colocar à disposição. Né? Não é o que a gente faz pelo país, o país faz pela gente, é o que a gente faz pelo país. O que eu observo no estado de Goiás e principalmente aqui no entorno, que é bem... há partes que envolvem Brasília, há partes que envolvem o estado de Goiás. Não só no estado de Goiás, mas no Brasil inteiro, a gente tem um problema logístico e em relação às filas. Hoje o paciente, quando ele tem um problema de saúde mental, aonde ele vai? A quem ele busca? O que ele faz? Ele muitas vezes não tem essa informação. Quando ele vai numa UBS, uma Unidade Básica de Saúde, se for um quadro de crise, ele é encaminhado para um CAPS, um serviço de atendimento Sim. social que é feito para tentar direcioná-lo. Esse é o começo da jornada. Começo da jornada. Só que temos uma questão muito importante. Quando ele vai no CAPS, o tempo de atendimento e de tratamento pode demorar de 6 meses a 12 meses. É muito lento. E parte deste problema, quando a gente vai observar do ponto de vista prático, é na ferramenta da triagem inicial. Então, uma das soluções que nós estamos propondo para as secretarias é a seguinte: é uma ferramenta que em torno de 10 minutos, apenas 10 minutos, de 0 a 100, você consegue ver o estado fisiológico e o indicativo e indicador de saúde mental desse indivíduo, através do sistema involuntário dele, que é o sistema nervoso autônomo. Então, imaginemos, de 30% para baixo seria um estado de crise, de burnout, de ansiedade generalizada, de estresse generalizado, ou às vezes até de internação. Já os indicadores de 40 até 50, ele está em sofrimento psíquico ou mental, ou de fato também numa ansiedade generalizada, mas ele precisa ser encaminhado para um tratamento, para uma psicoterapia, para um psiquiatra, ou para alguns protocolos que ele pode se reabilitar. E o pessoal que está em 70 até 100, esses não estão em crise. Essa triagem de 10 minutos, ela desocuparia a UBS com 230 consultas a menos em um mês. Fantástico. Desobstrui. Fantástico. Por quê? A gente está usando tecnologia de ponta. Sim. Um diagnóstico hoje em saúde mental, ele demora em média 6 meses, porque são muitas consultas, testes aplicados, conversas, anamnese, algo que nós estamos conseguindo trazer em 10 minutos. Então, vamos falar o seguinte, já tem a solução, já tem a ferramenta, já tem a cientificidade,
falta implementar. Sim. Então, estamos combatendo o bom combate. Existe o problema, temos a solução. Então, uma das nossas ideias, sim, é fazer com que essa jornada desse paciente seja mais célere e que ele consiga ter o atendimento antes da crise, que é a prevenção. Sim. Imagina um paciente que está em metástase. Não há muito o que ser feito. Então, hoje, o tema de saúde mental ele carece de investimento, de pesquisa e de profundidade. Porque quem está à frente das pastas não trouxe grandes soluções. E doutor Ricardo Caiado, qual é o grande diferencial do seu protocolo que o senhor desenvolveu e da clínica F-Brain em relação à saúde mental? Qual que é essa diferença e o que a gente poderia fazer para implementar isso o quanto antes para o maior número possível de pacientes? França, a gente tem alguns protocolos, né? Que é nosso Centro de Neurociência Clínica, é um centro também de estudo, de pesquisa. Então, hoje, por exemplo, a gente mapeia um cérebro. Eu consigo ver um cérebro em 3D. Ele faz uma varredura de 52 regiões. E eu consigo ver a área que está em equilíbrio, a área que está em desequilíbrio, a área que precisa ter melhorias. Por exemplo, no espectro autista, que é um problema grave para o Estado. O Estado demora, em média, 2 anos para fechar um diagnóstico. Hoje, com essa ferramenta de escaneamento cerebral, a gente consegue fechar esse diagnóstico em 72 horas. Então você imagina a velocidade que esse pai, essa mãe, que precisa desse laudo, que precisa desse acompanhamento, não teria. Outro dado importante, os nossos protocolos de reabilitação. Hoje, a nossa reabilitação, a gente consegue hoje de 40% a 70% de melhora num paciente, em média em 180 dias. O que é um número fantástico do ponto de vista da saúde mental. Por quê? Porque a gente tem um indicador objetivo. Então eu consigo ir vendo no organismo a evolução dele. Isso é útil para a pesquisa, porque a gente consegue ver a eficácia da intervenção. Vamos dar um exemplo. O exemplo das polícias. As polícias, quando o policial tem uma crise em saúde mental, ele é encaminhado para uma policlínica. Qual é o problema? Ele sabe o dia que ele entra e não sabe o dia que ele sai. Ele não tem o indicador da melhora. Então imagina que você é um treinador de futebol, que você colocou os seus jogadores para o departamento médico, mas você não sabe o dia que eles saem de lá. Então, não ter o dado objetivo faz a gente não conseguir ter esse gerenciamento. Sim. Eu costumo dizer, quem não mede, não gerencia. Se eu não tenho os dados, os indicadores, como é que eu sei o tamanho do problema? Hoje, o próprio SUS, ele não alimenta e não coloca de maneira tão acessível os dados em saúde mental. Então, a gente sabe hoje que faltam psicólogos, profissionais de saúde, os CAPs até que são bem treinados, porém falta estrutura. Ou seja, não se desenhou a jornada do paciente com início, meio e fim em relação a esse assunto. O que a gente tem é início e meio. Não existe início, meio e fim. E por que a UBS hoje fica sobrecarregada? Como eu disse, 230 atendimentos a menos por mês se a gente implementasse essa ferramenta. Sim. Do ponto de vista da economia, já se sabe hoje que a cada R$1 investido em saúde mental, você tem um retorno de R$5 ou R$6. Então imagine isso do ponto de vista dos milhões. 1 milhão investido, como gestor, você retorna 6 de prevenção e de economia. Então não há discussão em relação a isso. Né? Tem texto, tem parâmetro, tem modelo externo, tem indicadores, tem pesquisa. O que falta? Vontade. Então, e nesse ponto, tenho absoluta certeza que tanto você quanto eu não carecemos desse problema, não temos esse defeito. Vontade é que não falta. Agora falta oportunidade. Se tivermos a oportunidade, não há dúvida que a gente consegue implementar essas soluções e o mais importante, as leis que amparam esses centros. Vamos dar um exemplo bobo. A Lei 11.343 é um modelo que o nosso país usa para atender a pessoa que tem um vício. Vício em álcool, vício em drogas, talvez vício em telas, muito provavelmente. Sim. E essa lei, o que ela faz? Ela diz que esse viciado é um doente, ou seja, que precisa de cuidados. Só que temos um problema. Quando ele vai no CAPS, vamos imaginar que ele use maconha. Sim. Quando ele vai no CAPS, o Brasil usa um modelo chamado redução de danos. E aí, essa pessoa que vai fazer esse atendimento vai dizer assim, olha, você tem que reduzir o seu uso de maconha. Quando é o álcool, você sabe que um uísque tem 40% de álcool, uma cerveja tem 5,6%. Então você consegue ir reduzindo e gradando. Como é que você faz isso na maconha? Porque o Supremo defendeu que, se não me falha a memória, 50 gramas é um uso próprio, recreativo. Isso. Mas a pergunta é, ele vai no CAPS dele e usa 100 gramas, ou ele usa 200. A gente quer reduzir para 50. Se quem atende ele orientá-lo a comprar, ele está respondendo muitas vezes com associação ao tráfico, sim, ou ele está sendo conivente. Numa investigação policial, aquele profissional de saúde que está acompanhando está induzindo ele ao erro. Então olha como é uma estrutura sem equilíbrio. Eu tenho uma lei que diz que ele é vítima,
Mas eu não tenho a lei que protege o profissional de saúde na hora que ele faz esse atendimento, a não ser no consultório. Mas hoje, pelo dinamismo do WhatsApp, como é que você aplica a redução de danos sem você saber, por exemplo, o que tem na maconha? Lembremos, eu não estou defendendo o uso, Sim. eu estou defendendo a intervenção. Porque fala, como é que regulamenta? Né? Doutor Caiado, e como funciona na prática uma avaliação cerebral em profundidade antes da definição do tratamento? Excelente pergunta, vamos lá. Qual que é o desafio de muitas pessoas que estão nos assistindo? Saber o que ela tem. Isso. Olha, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho TDAH, eu tenho toque, eu tenho TEA. O que eu tenho? São vários distúrbios, né? Nem tudo que é anormal é patológico. Então, exemplo, eu posso ter um alto nível de desatenção ou estar extremamente desatento e não necessariamente ter o gene do espectro do transtorno de déficit de atenção. Ou seja, estou desatento, mas não tenho TDAH. O escaneamento cerebral, ele consegue ver a maneira que o gene se expressa no comportamento. A gente chama isso de neuromarcador, biomarcador ou endofenótipo. O que é um endofenótipo? É a maneira que o gene se expressa no comportamento. Então ele é uma avaliação que ela justamente separa o joio do trigo. Você faz uma avaliação, coloca uma touquinha na cabeça, é feito um escaneamento durante 20, 30 minutos. Estamos desenvolvendo tecnologia para fazer isso em 10. Sim. A gente quer fazer isso em 10. Mas hoje demora ainda 20, 30 minutos. É feito esse escaneamento e depois desses 30 minutos, esses dados chegam para a gente processa esses dados no nosso sistema de banco de dados e no dia seguinte é comum a gente já dar essa devolutiva. Então, 24 horas depois, o paciente sabe se ele tem TDAH, se ele tem depressão, de qual depressão, se ele tem um estresse pós-traumático. Ele sabe de 0 a 100 como é que está a qualidade do sono dele, como é que está a qualidade da atenção. Então, assim, é fantástico do ponto de vista da entrega. Quando ele sabe o que ele tem, é meio caminho andado. A analogia que eu faço é a seguinte: você pode ir para Goiânia, a pé, de carro ou de avião. Que seja a pé, mas você chega. Agora, há um problema, porque se eu não sei o que eu tenho, eu fico numa tentativa e erro. E não é culpa do profissional de saúde. O profissional de saúde, de saúde mental principalmente, ele tem a boa iniciativa. Eles são acolhedores, eles são engajados com a causa. Porém, falta ferramenta. Então, ele não tem a ferramenta para trazer esse diagnóstico. Agora, imaginemos que essa pessoa, no município, já chega e já fez esse escaneamento. Seja muitas vezes através da própria telemedicina, ele faz um atendimento que ele sabe o que ele tem. Não interessa o que ele tem no bom sentido. Se ele já sabe, o encaminhamento é mais rápido. Eu já começo a tratar na causa e na origem do problema. Então, o tratamento é mais célere e a reabilitação também, quando ele sabe o que ele tem. Porque hoje, há uma grande confusão nos diagnósticos? Sim. Principalmente, França, depois da síndrome pós-Covid, depois da Covid. E o senhor não acha que isso tem a ver com, de repente, a falta de treinamento, de capacitação do profissional que faz esse diagnóstico? Ou a limitação, digamos assim? Eu vou fazer eu já estou bom de analogias, vou fazer outra analogia. Imagina que você fez uma formação em ciências da computação durante 5, 6 anos. Só que você nunca operou um computador. É isso que acontece na nossa área de saúde mental. Então a gente tem muito conhecimento informativo, só que carece das ferramentas. Então ele tem um bom treinamento com a ferramenta que ele tem, mas ele não tem uma ferramenta dessa. Imagina os clínicos, a UPA, a UBS, tendo uma tecnologia, uma ferramenta dessa que já existe. Fantástico. Esse clínico, ele ia olhar esse exame e falar, opa, eu já posso te intervir. Eu ia gastar menos tempo tentando descobrir o que o paciente tem e já ia direto ao ponto, que é a analogia do raio-x. Sem raio-x, tentativa e erro. Com o raio-x, você é mais imediato na intervenção. Olha aqui, gente, nós estamos conversando com o Dr. Ricardo Caiado, psicólogo, neurocientista, com graduação e pós-graduação em psiconeuroimunoendocrinologia, ou seja, extremamente capacitado, uma pessoa atenta à tecnologia e aos desenvolvimentos que pode ajudar muito na sua saúde mental. Meu querido Dr. Caiado, estamos nos encaminhando para o fim desse podcast do Fala França e recebendo você aqui mais uma vez, muito obrigado. Qual a mensagem que você deixaria para os nossos espectadores sobre como zelar da sua saúde mental? O trabalhador, o estudante, o jovem, o idoso. Qual a mensagem inicial que a gente pode dar aí, uma dica para que todos possam zelar pela sua saúde mental? Uma dica muito simples se iniciar um incêndio na sua casa, você procura um bombeiro. Se você tem uma gravidade que você precisa chamar o SAMU, no momento da crise, com quem você conta? Então a gente chama isso de rede de apoio. Quem são as pessoas, os amigos, os familiares que você pode contar?
Esse é um ponto importante. Segundo ponto, o que fazer? O que você até hoje conhece e sabe que te faz bem? Uma música, um acesso à natureza, uma atividade física, um lazer? Lembremos, somos seres sociais. Então, nós geralmente regulamos o nosso sistema nervoso em interação com outros seres humanos. Não virtualmente, mas presencialmente. Então, esse é um ponto. O outro ponto é conseguir olhar para o nada, seja uma natureza, seja um ponto na casa, seja pela janela, durante 10 minutos. É uma técnica, muitas vezes, do que a gente vai chamar de mindfulness, que é uma atenção plena. Porque a gente tem excesso de informação e deficiência de processamento. A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que colocar o nosso cérebro num modo onde ele consiga processar e consiga fazer reflexões. Como é que é a reflexão? Eu preciso de um momento, comigo mesmo, em pausa, um período do dia que seja, que eu tenha 10, 15, 20 minutos, só eu mesmo, para fazer esse download dessas informações. Antes de dormir, você pode anotar o que você gostou no seu dia, o que foi pertinente, o que você gostou, o que você se sentiu bem, o momento que você se sentiu bem. E naquele dia também as lições, o que você aprendeu com aquele dia. Isso fortalece esse processador a gerar essa reflexão. Mas mais importante, o que fazer caso tenhamos um problema? Porque na hora que vem um problema, você fica às vezes sem chão, sem saber o que está acontecendo. Então, quem são meus amigos, com quem que eu posso contar, já é uma ajuda, já é um apoio. E esse relatório diário parece bobo, mas você vê que ao longo de um mês você fala, nossa, olha como eu me senti bem. Todo dia antes de dormir, pelo menos uma coisa fez você se sentir bem, ou uma reflexão, o que eu aprendi naquele dia. Então, são 2 dicas aí que geralmente ajudam muito, por incrível que pareça. É isso aí, meus queridos. Se você quiser falar mais, saber mais, conversar sobre a questão da saúde mental, que é um tema que é prioridade no nosso modelo de atuação, entre em contato com a gente, nos siga nas redes sociais. O Instagram é o @francadf, tá lá, não tem o cedilha do França, né? Então, @francadf. E o celular, o WhatsApp é o 61981472020. 98147-2020. Entre em contato, vamos debater esse assunto, vamos conversar sobre esse assunto, é muito importante. Fique conosco, nos acompanhe. Daqui a pouco, mais um episódio do Fala França. Valeu. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Muito obrigado.